paz e a graça do Senhor Jesus a todos, não é? Mais um programa, mais um vídeo, os Filhos da Promessa. Hoje, aqui com a conversa entre eu e o irmão Paulo, o presbítero Paulo, nosso querido presbítero, né? Hoje, tentando abordar temas mais polêmicos, temas que fazem parte do escopo, né, do cenário, do melhor cenário onde o nosso presbítero gosta mais de atuar, de aconselhar, que é no seio da família, que é nos assuntos pertinentes à família. E ali ele tem uma certa habilidade, não é? E aí nós vamos explorar isso bem hoje nesse programa, aonde a gente vai ter uma conversa franca, sem medos e sem nenhum tipo de preconceito. Nós vamos abordar e dizer o que tem que ser dito. O que é que a Bíblia diz? De forma curta e grossa. De forma cabal, o que a Bíblia fala sobre determinados assuntos, onde a gente vai tentar explorar hoje. Boa noite, meu irmão, a paz do Senhor. É sempre um prazer, não é? Estarmos aqui reunidos e que tudo seja para a glória do Senhor Jesus. Boa noite, meu amado irmão Diácono Asla. Boa noite para os ouvintes também, que Deus os abençoe. Uma boa noite de salvação nos seus lares, na sua família. Que o Senhor Jesus possa alcançar maridos, esposa, filhos, enfim. Quem sabe um dia você tem um privilégio de dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor, serviremos o grande Rei chamado Jesus, que desceu do terceiro céu para dar vida à humanidade. E o projeto Família, ele sempre está... É um plano de Deus, é um plano celestial, um plano divino, o propósito da família. O Senhor começou lá no jardim do Éden, em Gênesis, meu amado irmão Aslan. Tem uma passagem que ele fala lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. O que me chama a atenção de tudo, lá está macho e fêmea. Há um casal, né, meu amado irmão? Amém. Há um casal lá, homem e mulher. Criação de Deus, propósito de Deus. Fora isso, irmão, é procedência maligna. Vem da parte de Satanás e dos desejos carnais, das paixões, mudando e desprezível do homem. Querendo quebrar a aliança que Deus fez, querendo quebrar o ciclo que o próprio Deus fez, a qual se chama família. Isso é louvável perante Deus. Mas Satanás aproveita da ignorância, da cegueira e do povo estar nas trevas, quer entrar nesse meio de formas erradas. Não tem como eu ferir, não tem como eu entrar, quebrar o propósito de Deus. Homem e mulher, Deus o criou. Então, baseado nisso, eu queria propor um texto. E aí a gente já entra no assunto. Porque no mesmo Gênesis, só que no capítulo 1, a partir do verso 27, diz da seguinte maneira: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. O 28, ele continua dizendo: Deus os abençoou, ou seja, o homem e a mulher, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes. E aí ele vai falar até onde seria esse governo humano, até onde seria esse governo de Adão e de Eva. Bem, baseado nesse texto, e aí eu já quero entrar com algumas polêmicas, eu quero primeiro citar sobre a ascensão do novo Papa. E no primeiro pronunciamento agora, com uma semana de papado, ele já diz, em alto e em bom som, que casamento é homem e mulher. Sempre foi assim.
2, a gente vive hoje uma febre de... não ia dizer essa palavra, mas uma febre onde existe pai de tudo, né? Pai de pet, e agora pai de, acho que é bebê. Eu não vou nem falar que eu não consigo pronunciar o nome, mas é um boneco. Pai de boneca agora. Então, pai de boneco. Isso de alguma maneira, baseado no texto que a gente leu, de Gênesis 1:28, baseado no que o Papa falou. Isso entra em conflito, isso agride a Deus, agride a Bíblia, não é tranquilo, porque Paulo escrevendo na igreja de Coríntios, ali no 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer que tudo posso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém, né? Mas nem tudo me convém. Então, baseado nisso, o que é que o irmão pensa usando as escrituras para explicar esse cenário, esse novo cenário que a gente está vivendo? Irmão, eu quero começar primeiro ponto sobre os animais. Falou sobre animais. Você maltratar um animal, você está errado, ok. E você ser pai de um animal, um cachorro, um gato, você também está errado. Porque Deus criou homem e mulher, e homem e mulher não gera animal. Gera outro ser humano, outra vida. Um bebê cresce, se multiplica, vai um dia, conhece alguém, os dois se tornam uma só carne, multiplica e vai embora, assim vai indo. Isso é o percurso da natureza humana. Isso é o crescei-vos e multiplicar. Exatamente. Eu vou ler aqui um versículo, ele fala, vou abordar o primeiro animal, que muita gente gosta, não é errado você gostar de animal. Lá em... Errado é ser pai de pé. Isso, exatamente, isso é errado. No livro de Jonas, Jonas capítulo 4, versículo 11, diz assim, o finalzinho do versículo, mas vou ler o versículo todo para entender um pouco. Então, hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Aqui o foco de Deus é ser humano, mas animais incluiu. Também haria muitos animais que estavam na cidade de Nínive. E aquela cidade, se o povo não se converter, se não se arrependesse dos seus pecados, eles iam ser todos destruídos. E o Senhor também relatou animais. Se animal é uma criação de Deus, e se eu cuido de algum, eu devo tratar como animal, não como um filho. Um cachorro não pode estar na cama de um casal. Não tem como um cachorro, um gato estar na mesma cama de um casal. A cama de um casal é para estar o homem e a mulher nesse ambiente. É você ter um pouco de descendimento, um pouco de sabedoria, saber que gato e cachorro não é ser humano, nunca vai ser ser humano, nunca vai ser gente, nunca vai estar no plano de Deus. Irmão Paulo, como sendo tua família. Talvez isso seja até um assédio contra o animal, você querer humanizá-lo. Com certeza. Querer fazer de um animal, de um ser irracional, um ser humano, tratar igual um ser humano. Isso é errado. Tá quebrando Isso a prejudica natureza. até o próprio ser vivo ali, até o próprio animal. É por aí? Com certeza. Aí agora eu quero ler falando sobre o animal, acho que ficou bem claro sobre esse assunto. Como o irmão aqui falou, irmão, o animal tem a sua vida e eu vou interferir na vida dele. Eu não acho correto você interferir na vida do animal, querer tratar ele como uma pessoa, como um ser humano. Se você tem um gato ou um cachorro, cuide, alimente, mas não trata como ser humano. Queremos dizer que não somos contra alguém adotar, criar um cachorro, um gato, um animal que seja. Eu tenho um, o irmão Paulo tem um, mas existem os limites, existe toda uma série de fatores que tem que distinguir, que tem que separar homens e animais. Exatamente, a separação, cada um no seu devido lugar.
E sobre animal, eu tenho, isso é um gosto meu. Só gosto de animal de cachorro, de porte grande. É meu gosto, né? Nada contra quem gosta de Mas pequeno, cuida grande. como se for, sabendo que ele é um animal. Eu cuido dele, sabe que é um cachorro. Eu chamo ele de cachorro. Cachorro, eu boto o nome nele, mas eu sei que ele é um cachorro. Ele fica onde? Fica no meu quintal, porte grande, fica no meu quintal. Jamais vai parar na minha cama. Na minha cama só eu e minha esposa. Continua, irmão. Meus amados, aí tem aqui em Gênesis 2:18 diz assim, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falheis uma juntadora adequada para ele. Adequada, tá vendo? Quando o Senhor Deus foi fazer, o Senhor fez todos os animais de seu par. O Senhor que fez os animais de seu par. O homem estava só. Deus criou um gato, uma cachorro para o homem? Não. Criou adequada. A mulher criou para o homem. O Senhor fez uma mulher para o homem. E o Senhor diz assim, ó, multiplicais. Logicamente, quando o homem sai da casa do seu pai e a mulher sai da casa do seu pai, da sua mãe, vão se casar e os dois vão ser uma só carne, e o Senhor diz, multiplicais. Irmão, acho que sai de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Acho que é bebê rebotes, o nome. Estão tendo uma febre no momento. O irmão acha que nesse ato de entre um homem e uma mulher se unir, pode ser um gato, um cachorro, um boneco. De maneira nenhuma. Sai outro ser humano. Tá vendo? Mas é lógico, irmão. É tão pouco de raciocínio. É tão pouco de raciocínio, não precisa chegar ao cúmulo de uma loucura, não. Isso é pessoa que está com o seu juízo já, eu acho que está desgastado além da conta. Imagina, irmão, tu estudou 5 anos da tua vida, aí não chega alguém no hospital para cuidar de um boneco. Irmão, cuidar Isso dele. está acontecendo. Isso está tão escandaloso, está tão... gerou uma infecção mental tão devastadora que isso já é debate nas câmaras municipais, estaduais e federais, a ponto de ter que criar lei para que pessoas que cheguem a esse ponto, elas sejam imediatamente enviadas ao CAPS, ao tratamento de saúde mental. Pessoas que já chegaram com um desses bonecos para ser atendido no pronto atendimento, no pronto-socorro, a pessoa que se diz mãe daquele boneco dizendo que o neném não está se mexendo, não está escutando o coração do neném. Então isso gerou tal polêmica que nas nossas assembleias legislativas e nas câmaras federais os nossos governantes estão preocupados em criar lei para que tais pessoas sejam diretamente encaminhadas ao CAPS, ao Serviço de Saúde Mental. Com certeza. Isso não é algo normal. Não é algo normal. A que ponto o ser humano vai chegar? Ele é pai de animal hoje, é pai de boneco hoje, menos pai de um ser humano. Escolhe viver igual ao animal, né? A gente está esquecendo que pessoas modificam a sua fisionomia com cirurgias, com maquiagem, etc. E dizem que são... Eu esqueci também o termo que eles usam, mas são um gato, que se sente um animal, um cachorro, um cavalo, mudam o jeito de andar, a forma de comer. Irmão, se eu tenho filho, sou pai, eu gosto de tratar meus filhos conforme Deus mandou. Por que, irmão Paulo? Tu trata os filhos conforme Deus mandou, porque Deus não erra, eu erro, eu falho. Amém. Eu sou cheio de defeito, mas Deus não erra, não. E tu sabe o que é que eu gosto de usar? Uma disciplina que Deus manda, eu gosto de usar provérbios. O que é que fala no livro de provérbios na criação de um filho? Provérbio ele diz a seguinte fala: não retira a vara da disciplina do teu filho. O homem inventou a lei da palmada, mas lá em casa, abaixo de Deus, quem manda sou eu na minha casa. Amém. Na minha casa, quem manda sou eu abaixo de Deus, para a honra e glória de Deus.
Eu gosto de seguir provérbios, gosto de mostrar provérbios para minha esposa. Eu gosto de ser o esposo bíblico também, que a Bíblia diz que amar a tua esposa ao ponto da sua própria vida por ela. Eu prefiro ser esse homem. Se porventura, Deus me livre que isso não aconteça, mas se acontecesse de alguém invadir minha casa, fazer algum mal contra a minha família, primeiro ia ter que passar por cima de mim, primeiro ia ter que passar por mim, porque o defensor da casa sou eu, o homem da casa sou eu, quem deve levar o sustento da casa sou eu. E no dia que um filho meu gritar a mãe dele, ou a mim, eu amostro para ele a vara de provérbios. Justiça para mim não tem bem problema com isso. Eu digo, se você diz que não pode, mas Deus diz que pode. Enquanto a lei do homem quebrar a lei de Deus, eu estou desobrigado dessa lei. 100% desobrigado. Eu sei que eu sou um homem sujeito à autoridade. Mas se a autoridade quebrar a lei de Deus, eu estou desobrigado com ele. Mesmo que isso me custe a minha própria vida. Mas eu tenho que cumprir essa palavra, que é santa, rica e poderosa. Hoje em dia a sociedade está do jeito que está. Um grande problema se chama dentro do seu lar. Porque tem pais frouxos. Tem pais que não vão formar o papel de um homem. Há lares que as mulheres gritam além da conta. Fala mais alto do que o homem. Manda mais do que o homem. E se porventura o seu lar está desse jeito, segundo a Bíblia Sagrada, está debaixo de maldição o teu lar. Porque precisa ter uma concordância, uma união e saber que o homem é o cabeça do lar. Mas não é por motivo do homem ser o cabeça do lar que ele vai maltratar a sua esposa, não. Porque no livro de Pedro manda o homem tratar ela como um vaso mais frágil, com amor, com carinho, com atenção. Isso é Bíblia Sagrada. Você que tem uma família, use a Bíblia no seu lar. Não deixe que o seu filho mande de irmã na sua casa, não. Se ele tiver muito elevado, muito respondão, mostra para ele a vara de provérbios. Dê uma boa pisa nele que ele vai aprender o lugar dele. E sobre o homem ser pai de boneco, ser pai de gato e cachorro, você está quebrando os mandamentos de Deus. Você está ferindo a Bíblia Sagrada. Porque Deus mandou você ser pai foi de gente. Não foi de animal, nem de boneco, não. Isso é uma loucura, irmão. Vamos voltar para a Bíblia Sagrada, vamos cumprir os mandamentos do Senhor, que isso é louvável perante Deus e bom para a nossa própria saúde mental, para a nossa vida pessoal e espiritual também. Baseado nisso que o irmão está falando, no livro de 1 Reis, no capítulo 2, a gente vai ver ali Davi já no leito da morte, e como seu último ato, ele chama seu filho Salomão, filho escolhido, e ali a última instrução que ele dá para Salomão, ele diz: seja homem, não é? Seja, assuma uma postura de homem. Muito provavelmente, Salomão até aquela data seria um rapaz e cheio de talvez de regalias, meio dengoso, talvez, não sei se é essa a palavra, mas o conselho de Davi é: seja homem, assuma responsabilidades de homem. A partir de hoje você tem responsabilidades. Queira você ou não, você é o rei. Você vai ter que tomar decisões, você vai ter que assumir responsabilidades e vai ter que resolver problemas dos outros, vai ter que resolver seus problemas, vai ter que cuidar da sua casa, do reino, do palácio, de uma nação inteira. Então, o conselho é: seja homem. O irmão olha para todo esse cenário de hoje, que nós temos hoje. Você vê homens que alisam o cabelo, homens que depilam os pelos, seja ele qual forem, homens que passam maquiagem, que tiram a barba na cera, homens que
dividem a conta com a mulher, com a namorada, homens que procuram não assumir algumas responsabilidades, no caso, porque ser pai de pet é porque é muito mais fácil criar um animal do que um filho. Então, baseado nisso, baseado no que Paulo escreveu a Efésios, não é? A partir ali do capítulo 5 e do verso 22 até o capítulo 6, quando ele está dando instruções a uma família. Ele está dando instrução ao pai, algumas coisas até o irmão já falou agora, ele está dando instruções à mãe, ele está dando instruções a filhos, ele está dando instruções a servos, ele está organizando o núcleo familiar, baseado nesse tipo de homem, não é? Homem que não toma café fumaçando, né? Café quente, para não queimar a língua, né? Homem que chora por qualquer coisinha. Baseado, esse homem ele é bíblico, e aí eu quero me alongar. Quando Paulo fala, no mesmo capítulo 5 e no capítulo 6 de Éfeso, ele está falando para as mulheres, instruindo a conduta. Quando Paulo está escrevendo a Tito, que ele está falando a quem as mulheres mais jovens têm que seguir, a quem que ela tem que ouvir conselhos, ali ele faz uma relação de como que essas mulheres devem levar a vida. Quando a gente vai lá para Provérbios 31, não é, que fala daquela mulher que, além de cuidar da casa, da família, tinha negócios, e ali ele dá um adjetivo para aquela mulher, né, chama ela de mulher valiosa, valorosa. Então, baseado em todos esses textos, qual a real situação das nossas famílias hoje? Sobretudo a conduta desse homem. Esse homem, ele é capaz de defender a família, assim como o irmão acabou de dizer, de tomar a frente, de morrer assim, por essa família, assim como Cristo morreu. Irmão, até eu assim rindo, mas infelizmente a situação dos homens de hoje em dia tá difícil. Os homens estão ficando muito sensíveis. Até demais. É essa mesma palavra, irmão. Sensível. Estão ficando muito. Infelizmente, irmão, é verdade. Geralmente, se você vê esses homens lá do 60, do 70, do 80, do 90, tem uma diferença com os homens atuais. Tem, irmão? Será que é a internet, irmão? Estão bem diferentes, né? Estão um pouco mudados, né, os homens? Pouco, né? Glória a Deus, irmão. Irmão, o homem, pra mim, começando dentro do lar. Ele tem que ser o protetor do lar. O protetor do lar, irmão, não é uma tarefa fácil, não. É para homem. Dependendo da situação, para proteger, que você está numa área de risco, numa área de perigo. E quem é que vai entrar na frente dessa situação? Eu vou te contar aqui uma história que eu vi, um vídeo. Tava aqui uma calçada, um lar, a esposa varre na calçada, o marido e uma criança 7 anos talvez de idade. Uma família, 3 pessoas. E aqui vinha 2 homens na rua. Vinha 2 homens. E esses homens vai assaltar aquela residência. Ataca aquela família. Isso foi uma vergonha grande. Porque o homem correu para dentro, pegou a filha e correu. Quem ficou brigando com 2 homens, 2 rapazes? Talvez tivesse 20 e poucos anos. São 2 ladrão. A mulher. A mulher que tá com a vassoura, a mulher que deu chute neles, a mulher que partiu para cima, gritou e botou os homens para correr. Isso é uma vergonha para o homem. Como é que tu entra para dentro desde tua esposa lá de fora brigando com 2 ladrões? Esse mesmo vídeo eu tive questão de mandar pro meu filho. Por que, irmão, tu que quer mandar pro seu filho? Meu filho vai fazer 16 anos. Para saber que tipo de homem ele é. Eu disse, meu filho, olha esse vídeo e fala alguma coisa para mim. Porque ele disse para mim, pai, isso é uma vergonha, mano. Como é que um homem deixa a mulher lá fora? Eu gostei de ouvir essas palavras.
O homem que vai proteger o lar, o homem que não é muito enfeitado, não é muito sensível, a mulher passa para dentro, bota a mão assim, entra para dentro, mulher. Pode estar comigo tudo, que aqui isso é comigo. Pode fechar as portas. É que eu resolvo a situação. Ou eu resolvo, ou alguém vai sair morto, não resolvo. Esse é o homem. Ele vai ter que dar a sua própria vida pela sua família, pela sua esposa, se preciso for. Mas só acontece alguma coisa depois que ele estiver morto. Enquanto ele estiver vivo e respirando, com a sua família, ninguém mexe, ninguém toca. Esse é um tipo de homem para mim. Isso aí é o protetor. É o protetor. Mas o homem também tem que ser o provedor. Agora vamos lá para a parte 2, o provedor. Vamos para esse homem. Eu trabalhei, ganhei o dinheiro do mês todo, paga todas as suas contas. Irmão, vai me sobrar só apenas R$10. Tá sobrando é muito para tu, graças a Deus. Problema teu, irmão. Problema. Ser o homem da casa, seu provedor, é suprir as necessidades da tua casa. Comprar comida, tirar um dinheiro para tirar um lazer, um vestimento, tudo. Você vai prover vestimenta, remédio, porque tem diversas coisas na casa, não é só comida, mas tem diversas coisas. Para quem é pai de família, mãe, está entendendo o assunto. O que der, você vai prover as necessidades do seu lar, da sua família. Se mesmo que não sobre nada, louve a Deus por isso. Leve primeiro para sua casa. Amém. Esse é os dois tipos de homem, né? Que é o provedor, o que protege. Mas também tem a parte do sacerdócio. E há também, vamos aqui para a terceira, né? Que há o sacerdócio, é aquele que liga a sua família, leva a sua família para perto de Deus. Ele instrui a sua família dentro da Bíblia Sagrada. Quando, vamos dizer que aqui, hoje em dia, está numa área também Quando difícil. chega cansado do trabalho, tem a exceção, ele pode deixar aquele dia passar sem ler a Bíblia para os filhos, sem fazer seu culto caseiro, sem fazer sua oração. Lá em casa a gente tem um costume de sempre ter um devocional antes mesmo Da refeição. da refeição da manhã, né? O que a gente faz? A gente faz uma oração, 3 louvores da harpa cristã e outra oração, aí logo após a gente toma um café. Isso é um costume lá de casa. Eu estou em casa ou não, eu gosto de manter esse costume, né? E falar sobre a mulher, agora eu vou falar um pouco sobre a mulher, né? Tem outro problema. Toda mulher, vamos aqui, Provérbio 14, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba ou a destrói com as suas próprias mãos. Aqui está falando de 2 tipos de mulher agora. Porque o homem, como ele é o sacerdote do lar, ele vai ter que educar, ensinar, orientar a sua esposa. Se ela não tiver muito conhecimento da Bíblia, ou for uma mulher, vamos dizer que rixosa, que também fala em Provérbios, uma mulher difícil temperamento, porque hoje em dia também nós estamos nessa fase das mulheres ser independentes, mas não ter um domínio próprio. Qual é o ser humano nessa terra, por mais independente que ele seja, que nunca vai precisar de alguém, me diga? Sendo um homem ou mulher. A gente precisa de todo mundo. A gente precisa de um médico, precisa de um dentista, precisa de pegar um Uber. A gente precisa de todo mundo para tudo. Para tudo. Para mim chegar no açougue e comprar uma carne, eu preciso de alguém que me atenda. Nós somos 100% dependentes um do outro. Precisamos um do outro para tudo, principalmente dentro do nosso lar. Eu quero deixar algo bem claro aqui para você que é casado. O teu marido não é teu inimigo. E a tua mulher, vice-versa, não são inimigos de vocês. E os filhos de vocês não são inimigos de vocês. Vocês são a família. Uma só pessoa. Não permita que o problema entre no meio do casamento de vocês e divida vocês, não. Mas aqui está o problema. Se una e bote o problema para fora. Isso é a família. Se une. Amor, esse daqui é o problema. Então vamos estar juntos, de mão dada, e passar por cima desse problema, resolver ele e trazer a paz para a nossa família. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado por isso. Qual o problema de muitas mulheres de hoje em dia? Porque muita mulher quer ser a mulher tola da casa. Quer falar mais alto do que o homem. Quer gritar mais do que o homem. Quando você reúne entre as amigas, algumas chegam a se gloriar. Quem manda lá em casa sou eu. Vai deixar o homem mandar em tu, mulher, a gente ser besta. Isso é conselho de uma tola.
não é de uma mulher sábia ou prudente. A mulher sábia disse, não, lá em casa eu ouço meu marido que ele é um homem de Deus. Lá em casa o meu marido é o provedor do lar, é o cabeça do lar, eu tenho respeito a ele. E ele também me respeita. Nos momentos difíceis do meu marido, eu estou do lado dele, sendo a sua auxiliadora, dando um bom conselho, orientando, dando força. Isso é uma mulher sábia. Uma mulher sábia nunca vai ouvir um conselho de uma tola, de uma mulher leiga, que não sabe o que é ser mãe dentro do lar, que não sabe o que é ser uma boa esposa dentro da casa. Só uma passagem aqui para uma mulher. Não, eu queria aumentar, porque certa vez eu vi numa reportagem, agora não me lembro onde foi, acho que foi até no G1, que dizia que saiu uma pesquisa, agora isso foi por volta do ano passado, que saiu uma pesquisa que as famílias modernas hoje deixaram de, assim, quando está se formando a família, eles deixaram um móvel de lado. Eles não compram mais uma mesa para a cozinha. Também porque os apartamentos hoje não tem cozinha, não é uma, que eles falam de cozinha americana, é uma cozinha e uma sala no mesmo cômodo. Mas na reportagem dizia que as famílias estão deixando de comprar mesas para suas cozinhas, para suas casas. Porque a família moderna não tem hora para suas refeições, né? Ela, a mãe está em casa, fez, mas ela janta ou almoça, ou seja lá qual for a sua refeição, ela e o marido, muitas das vezes, o filho chega depois, só faz esquentar, a filha, a irmã chega em seguida, pega e vai para o quarto, então os outros estão na sala, na frente da televisão, então não há mais a necessidade da mesa. E aí me vem à memória quando eu era criança, adolescente, porque eu sempre tive na mesa com meu pai, com todo mundo naquela hora, a gente tinha hora da refeição, né? E todo mundo tinha que se sentar naquela hora, não tinha exceção. Sou eu, mais dois irmãos, meu pai e minha mãe. Então nós cinco nos assentávamos ali na mesa, fazíamos a refeição juntos, né? Ali era um momento onde meu pai passava o dia trabalhando, a semana trabalhando, era aquele como foi a escola, qual foi o assunto da aula hoje, né? Aí falar com a minha mãe, e aí tem alguma reclamação deles? Então era ali naquele momento, né? No momento da refeição, que a gente se assentava, que a gente afunilava, né? Encurtava o elo, né? Os vínculos, se fazia cada vez mais família naquele momento. E hoje as famílias não têm isso, né? Esse contato, né? A história de olhar no olho do pai, da mãe, dos irmãos, e ali sair um desabafo, uma reclamação, o pai repreender, muitas das vezes até punir por algum mal feito. O que o irmão vê dentro da Bíblia a respeito dessa reportagem, dessa situação que eu acabei de contar? Isso tá de acordo com as escrituras, isso é aprovado por Deus, é a cultura do tempo que a gente vive, a gente tem que se adaptar a isso, a gente tem que se atualizar, como muitos estão dizendo por aí. O que é que o irmão vê? Qual é a tua visão dessa família moderna? Cada um no seu quadrado, cada um. Eu tenho que respeitar, que se eu reclamar, se eu punir, o menino vai entrar em depressão, vai se revoltar. Como é que o irmão vê isso, apesar dessa risada? Como é que o irmão vê isso? Irmão, se eu vou preparar, a primeira coisa, se eu vou preparar um filho para ser homem, como é que eu vou criar um filho tão Mimado, como é que eu vou preparar um homem sem mimado? frágil, Me diz. Não frágil. tem como. Da minha casa vai sair homem. Da minha casa vai sair mulher. Independente do tempo, dependendo da tecnologia, dependendo do que aconteça, mas da minha casa sai homem de Deus e mulher de Deus. Vai sair um homem capaz de assumir sua própria família. E da minha casa vai sair uma mulher capaz de administrar seu próprio lar, de cuidar da sua própria família.
como aquela passagem que diz no livro de Salmo, que tá os filhos assim, né, em volta da mesa. E só para encerrar aqui sobre mulher, eu vou aqui, ó. Em Provérbios 31, 10, diz assim: mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito excede aos de rubi. Seja essa mulher aqui, ó. Essa mulher de Provérbios 31, versículo 10. Seja essa mulher maravilhosa. E para criar filho, você vai criar filho para ser homem, para ser o futuro pai de família de amanhã. Logicamente que não é correto, é totalmente errado você, um filho no quarto, uma filha no outro quarto, a mãe come uma hora, o pai come outra, tudo desestruturado. Não concordo, acho totalmente errado. Eu gosto de me impor numa certa situação. Eu já sei, eu respeito, não. Na minha casa é desse jeito. E acho totalmente errado. Tudo aquilo que vai de contra a Bíblia Sagrada, tudo que vai de contra a palavra de Deus, eu acho errado. Acho totalmente errado. Essa é minha fala. Acho que a gente conseguiu, de uma forma bem tranquila. A gente não está aqui para agredir ninguém, a gente está aqui para expor a nossa fé. É ensinar a luz da verdade, a luz da palavra. Para ensinamento bíblico. Para expor as escrituras, e é isso que a escritura fala, não é? Tudo que foi dito aqui foi tirado desse livro, não foi nada baseado no que eu acho, no que eu penso, no que eu acredito, não, está tudo aqui. A respeito dessa família moderna, isso está num documento marxista, esqueci agora o nome, me falha a memória, mas Marx, ele escreve sobre isso, né, que para que o socialismo alcance todas as esferas da nossa sociedade, o alvo que tem que ser derrubado é a família, não é? Porque se eu derrubar a família, o pai não vai ter mais obrigação de trabalhar, de cumprir horário de trabalho, de produzir para querer ganhar dinheiro para poder dar uma vida confortável para a mulher, dar o brinquedo que o filho quer, pagar a escola, porque só assim é o homem, é a família que alimenta o sistema capitalista. Então, esse é o grande alvo. Nós estamos tratando aqui hoje do grande alvo que tem que ser demolido, destruído nesse momento da história, que é a família, que é a primeira instituição que o Deus Todo-Poderoso criou, levantou aqui nessa terra. A família é algo de Deus, é algo que veio do coração de Deus, é vontade de Deus. Então, para você, assim como o nosso querido presbítero acabou de falar, não abra mão da sua família, não abra mão dos nossos jovens, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus pais. A família ainda é a primeira vontade de Deus. E ele não abre mão nem da minha e nem da sua. Então, meu irmão, abra seus olhos, desperte teu coração, mergulhe nas escrituras, para que só assim você tenha armas suficientes para se defender de todo ataque. Assim como Paulo fala em Efésios, a partir do 6, se revestindo de toda a armadura de Deus, você tenha como se defender a você e a sua preciosa família. Eu vou passar agora para o irmão Paulo para ele dar as últimas considerações dele. Eu agradeço você que ficou até aqui, não é? Peço oração para o nosso irmão Cícero, que não pôde estar aqui com a gente, mas no próximo programa ele com certeza vai estar aqui fazendo presente. E diga aí, meu irmão, qual é o conselho de sua parte, se a Bíblia tem algo a dizer para essa família que talvez o pai esteja abandonando ela, a mãe esteja abandonando os filhos e o marido, o pai, a esposa e os filhos estejam enfeitiçados por as delícias desse mundo e estejam abandonando a sua casa, seu pai e sua mãe.
nessa situação, essa família, que muitos podem até estar olhando assim, dizendo, acabou. Ela, pronto, já não é mais família. O que Deus, o que a Bíblia, o que meu irmão baseado na Bíblia vê essa situação, tem para dizer para esse que está se sentindo sem saída? Irmão, eu quero dizer para você que vale a pena você lutar pela sua família. Vale a pena você lutar pela sua esposa. Vale a pena você lutar pelos seus filhos. Vale a pena você lutar por esse tesouro maravilhoso que são os seus filhos, que são a sua mulher. E alguém pode questionar, mas dá trabalho de cabeça. Tudo que é valioso, irmão, dá trabalho. Você já procurou ouro na sua vida? Já escavou a mina? Você acha que é moleza? Dá trabalho. Mas lá dentro você encontra algo incalculável, um ouro, na verdade? Assim é a sua família. Você vai ter que garimpar, cuidar, proteger dessa joia maravilhosa que o Senhor te deu, que é a sua família. Isso é lindo, maravilhoso. E 1 Timóteo 5 e 8 diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente ou infiel. Essa é a palavra de Deus. A gente vê, irmão, que Deus ele não pega leve. Deus ele é reto, certo. Se você não faz tal assunto, você é pior do que a pessoa descrente. Você é pior do que o infiel. Lute pela sua família, ame ela. No decorrer do tempo que eu estou com a minha esposa, já apareceu alguém para querer interferir no meu casamento? Já. A resposta minha imediata é um não. Por quê? Eu tenho um prazer de dizer no meu trabalho e aonde eu estou que eu amo a minha mulher, que eu amo a minha esposa. Tá acredita, varão? Aonde eu estou, sempre eu boto minha família no meio. Boto minha esposa. Digo que eu tenho uma mulher maravilhosa em casa. Hoje em dia a sociedade vai na cabeça. Casamento não presta. A sociedade, para que casar? Isso são pessoas usadas pelo diabo. Quando alguém se levanta com esse tipo de fala que casamento não presta, que é confusão, que vai tudo contra o casamento, eu sou o primeiro a me levantar e dizer na frente de todo mundo, seja onde quer que eu esteja. Eu digo só se for para tu, porque para mim a melhor coisa é primeiro é Deus, a segunda melhor coisa é minha família. É minha esposa, porque eu amo minha mulher e eu amo meus filhos. Aí alguém diz assim, ó, eu não acredito que tem homem fiel. Tá dizendo para mim. A minha resposta imediata é, problema teu, se tu acredita ou não, porque eu sou. Por ti eu não posso falar não, mas por mim eu posso falar. Do grande amor que eu tenho pela minha esposa e dos meus filhos. E lute a sua família, não desista dela. Amém. A sua esposa é carne da tua carne, é ossos dos seus ossos. O Salmo 127 diz que se não for o Senhor que constrói o teu lar, em vão trabalhos que edificam. E se não for o Senhor o vigia, o sentinela do teu lar, em vão vigia a sentinela. No verso 8 do mesmo Salmo, ele diz que os filhos são a herança do Senhor. A herança é um dote, é um prêmio, é um valor inestimável. Que alguém que te ama, que não vai mais estar aqui contigo, deixa para ti. Então, Deus, mesmo sendo presente, mas em espírito, ele nos deixou uma herança. É os nossos filhos. E a tua esposa, a esposa da tua juventude, como diz Eclesiastes, é carne da tua carne, ossos dos teus ossos. Então, cuide da tua família, meu irmão. E não esmoreça. Seja forte e corajoso em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Amém. Amém.